Fala, jovem, beleza? Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Leonardo, eu sou personal trainer, aspirante a atleta de strongman, mesmo tendo 1,73 de altura e pesando 72 quilos, e também sou um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E através desse canal chamado The Holy Strand, eu gostaria de espalhar mais a palavra e do Evangelho de Jesus Cristo através do livro de Mormon. Por ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós temos este acréscimo, a Bíblia. Ele é outro livro paralelo à Bíblia. E tanto está escrito na capa que, além de o título, né, o livro de Mormon, também está escrito que é outro testamento de Jesus Cristo. Ok? E antes de todo o treino que eu vou fazer, nós vamos usar o nosso pré-treino. E o pré-treino é a palavra de Cristo, que é a palavra de Cristo que acaba fortalecendo não só o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito. E através do livro de Mormon é de onde eu tiro a minha força. Vocês vão acompanhar durante os vídeos que alguém do meu tamanho tem muita força física, além da força espiritual, é claro. E através do livro de Mormon, que é a palavra de Cristo, é da onde eu tiro a minha força. E eu gostaria de compartilhar essa minha força espiritual e física com vocês, ok? Então nós leremos sempre um capítulo, todo início durante o vídeo, e durante os treinos ou ao final do treino nós faremos um estudo das escrituras, que é algo que os missionários em tempo integral fazem, que nós lemos um capítulo e através da inspiração do Espírito Santo nós entendemos o que está escrito, a mensagem que Cristo nos dá a entender. Então nós começaremos lendo o livro de Mormon em 1 Nef, capítulo 1. Todo início dos capítulos aí tem um resumo, e depois nós leremos o que encontraremos no capítulo. Então começarei. Vocês, se estiverem em casa, podem ler também. Então vamos iniciar. Capítulo 1. Nef inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus, aproximadamente 600 a.C. Eu, Nef, tendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, sim, havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Faço, por isso, um registro de meus feitos durante minha vida. Sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus, e da língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro, e faço-o em minhas próprias mãos, e faço-o de acordo com o meu conhecimento. Pois aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, tendo meu pai Leí morado todos os seus dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas neste mesmo ano, profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, ou a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. Portanto, aconteceu que meu pai, Leí, enquanto seguia o seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo e permaneceu sobre uma rocha. Diante dele, e foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. E estando desta maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos, e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia no meio do céu, e viu que o resplendor era maior do que o sol do meio-dia, do que o sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai. Eu deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu, dizendo: Ai,
Ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava, ao louvar ao seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E agora eu, Nefe, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. E farei, porém, um relato dos meus feitos em meus dias. Eis que escrevo um resumo do registro de meus pais, nas placas que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro de meu pai, farei um relato de minha própria vida. Portanto, quero que saibais que, pois depois de o Senhor ter mostrado a meu pai, Leí, tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que este se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, e testificava que as coisas que vira e ouvira, também as coisas que havia lido no livro manifestavam claramente a vinda de um Messias, e também a redenção do mundo. E quando ouviram estas coisas, os judeus iraram-se contra ele. Sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado, e matado. E procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder da liberação. Neste capítulo, podemos entender que Leí, que é o pai de Nefe, ele teve uma visão a respeito da vinda do Messias, que é da vinda de Jesus Cristo, e também da destruição de Jerusalém. E visto também que Leí tentou alertar o povo, que se arrependessem, assim como Cristo, anos depois, também nos alertou que a gente se arrependesse e que nós procurássemos as palavras de Deus e que nós amássemos uns aos outros, assim como nós amamos a nós próprios e também como Deus nos amou. E tendo Leí dito essas coisas, profetizando a destruição de Jerusalém e a vinda do Cristo, eles acharam que Leí blasfemava e também que contava mentiras, como se ele amaldiçoasse o povo que ali morava. Então tentaram tirar dele a vida, assim como fizeram com os outros profetas, o que nós chamamos de endurecer o coração, né? Que independente do profeta que vem e diga às pessoas o que elas devem fazer, nunca Deus nos manda fazer algo que não nos está ao nosso alcance. Nas escrituras, seja na Bíblia, Salmos, versículos, números e também no livro de Mórmon, Cristo sempre nos recomenda e nos guia para o arrependimento, que guardemos os mandamentos do Senhor e que nos amemos uns aos outros e que sejamos também caridosos uns com os outros. Mas por alguma razão, as pessoas não acreditaram em Leí. E também alguns, mais pra frente nós vamos ver, também não acreditaram em Nefe. E assim como alguns também vendo com seus próprios olhos os milagres de Cristo, também não acreditaram nele. E a mensagem que nós entendemos, que eu entendo neste primeiro capítulo do livro de Mórmon, é que Leí teve um sonho, tentou profetizar em público para as pessoas e as pessoas não ouviram porque não estavam preparadas.
E este é o primeiro capítulo de uma grande história que nós vamos contar em nome de Jesus Cristo, que são também palavras dele, são histórias que aconteceram dos profetas antes da vinda de Cristo. E eu quero testificar que eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, que a palavra de Cristo está contida nele, e que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja verdadeira. A única igreja verdadeira na face da terra que tem o evangelho de Cristo restaurado aqui. E este é o meu testemunho, que Cristo tem muito me ajudado, me ajudou tanto espiritualmente quanto em força física, que vocês viram durante esse vídeo. E assim como Cristo tem me abençoado e cuidado de mim e nunca me abandonou, assim também Ele pode fazer com vocês. Porque o nosso Pai Celestial, que sempre nos cuida, Ele sempre nos escuta nossas orações. E Ele está sempre ali pra gente, por mais difícil que possa parecer. E este é o meu testemunho e o nosso primeiro de muitos estudos das Escrituras que eu gostaria de deixar em nome do nosso amado Salvador e Jesus Cristo. Amém.